Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Oliveira, eu sou advogado, especialista em propriedade intelectual e sócio da empresa Em Voga Consultoria. O nosso encontro de hoje, nosso curso, tem como objeto tratar sobre os direitos autorais. De que maneira ocorre sua proteção, o que você precisa saber para trabalhar na área, para prestar uma consultoria, para um assessoramento nessa área. E justamente vamos trazer aqui os elementos essenciais para você ter o primeiro fundamento no que diz respeito a direitos autorais. Não apenas aos direitos autorais, mas falaremos também dos direitos autorais conexos e como o direito autoral está inserido dentro do ramo da PI, dentro do ramo da propriedade intelectual. Tá legal? Antes de avançarmos, eu já vou fazer uma observação aqui, no sentido de que no curso, a ideia na minha exposição é justamente trazer no slide os principais tópicos, o norte do que a gente está falando, um referencial sobre o que estamos falando, e toda exposição será de forma oral, pausado, com calma, para vocês conseguirem anotar e fazer as observações de vocês. Dúvidas? Podem retornar no vídeo, assistir quantas vezes forem necessárias e inclusive entrar em contato comigo. Eu sempre estou disponível de portas abertas aí para bater um papo e conversar sobre o tema, tá? Principalmente nas redes sociais, meu arroba é Guilherme Oliveira FS. Joia? Vamos dar sequência então, vamos dar início. E agora na parte de introdução, a primeira observação a ser feita é que o direito autoral ele está dentro do ramo da propriedade intelectual. Propriedade intelectual é um ponto dentro do direito empresarial. Propriedade intelectual, a gente vai trabalhar, vai dar atenção para o tratamento jurídico sobre as invenções, a atividade criativa do ser humano, as criações do espírito humano, como a literatura gosta de trazer. Então, de que maneira essas invenções, a criatividade, ela é tratada dentro do direito, a regulamentação é no âmbito da propriedade intelectual, tá bom? A propriedade, a titularidade, os direitos exclusivos sobre bens imateriais, bens decorrentes justamente dessa criatividade humana. E direito autoral, por óbvio, pelo senso comum que vocês já possuem, está inserido aí. Com relação à legislação, o direito autoral ele possui um amparo constitucional. Aqui eu já menciono de início o artigo 5º, incisos 27 e também o inciso 20. Opa, tem mais um X aqui, né? O inciso 28. Tá legal? Dentro desses dois incisos, ele já traz o respaldo constitucional relacionado aos direitos autorais. Vai dizer o artigo que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Na sequência, o próximo inciso vai falar que são assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas. O direito de também são assegurados, né? A linha B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais associativas. Resumindo o que quis o Constituinte, no plano constitucional, a garantia à exclusividade de utilização econômica das expressões individuais originalmente ao autor, perdão, tive um ponto técnico aqui, solucionado, vamos só retomar para não ficar confuso. Vamos resumir o que o Constituinte quis aqui. Ele quis que, no plano constitucional, fosse garantida a exclusividade da utilização econômica das expressões individuais, originalmente ao autor. Então é garantida ao autor essa exclusividade durante a sua vida e por um tempo determinado após a sua morte. Então, durante a vida ele tem exclusividade, após a morte por um certo período de tempo. Assim, assegura ao autor a possibilidade de defesa, a exclusividade e o direito de fiscalização sobre as suas obras. E nós vemos que durante a leitura desses incisos, a todo momento nós
nós vimos a menção a uma lei específica. Essa lei já foi editada há um tempo considerável, inclusive. A gente fala da Lei 9.610 de 98. A Lei 9.610 de 98. Essa lei é a Lei de Direitos Autorais. A Lei de Direitos Autorais. Muito interessante de ser lida, deve ser objeto de estudo por vocês. Durante a exposição mencionarei alguns dos artigos dela. Não ficarei lendo todos os artigos, justamente para otimizar o nosso tempo, para ampliar a gama de assuntos que nós vamos tratar, mas farei menção e a leitura dela durante a sua prática é indispensável. Além dessa lei, tem uma segunda lei extremamente importante, que é a Lei 12.853 de 2013. É uma lei um pouco mais recente que vai tratar sobre a gestão coletiva de direitos autorais. Joia? Essas duas leis, elas são as do âmbito nacional. A propriedade intelectual como um todo, ela tem uma característica muito forte de ser regulamentada em âmbito internacional. Nesse âmbito internacional, há convenções, tratados internacionais que vão estabelecer balizas mínimas de proteção, de interpretação e um sistema de cooperação e facilitação da proteção entre os estados signatários. No direito autoral, a gente vai mencionar aqui a Convenção de Berna e também o Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio, o Acordo TRIPS, tá bom? E a Convenção de Roma. Mas o mais importante de todos é a Convenção de Berna, que também deve ser objeto de estudo de vocês, objeto de leitura e de muita atenção. Dentro do direito autoral, do âmbito do direito autoral, no sistema interno, o órgão federal responsável por ele é a Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, SDAPI, Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, vinculado ao Ministério do Turismo, um dos principais órgãos aí que nós vamos ter como referência na hora de tratar e estudar o tema. Tá bom? Isso aí falamos então da legislação e agora partimos para o próximo ponto relacionado aos objetivos, ok? A ideia do direito autoral é justamente a proteção da criação do espírito humano, a proteção da criatividade, proteção de produções de domínio artístico, literário, científico, qualquer que seja o modo de exteriorização e a forma de expressão. A gente fala aqui em conteúdo literário em sentido amplo, a leitura, a interpretação em sentido amplo. Não é apenas um romance, um livro que é o conteúdo literário. Um manual de carro, por exemplo, é um conteúdo literário protegido pelo direito autoral. A obra, sempre que eu mencionar a palavra obra, tenho em mente a expressão humana. Obra é o resultado da expressão humana. A gente vincula obras a questões artísticas, livros, esculturas, pinturas, mas não apenas isso. Isso também, mas não apenas isso. Toda forma de expressão humana é uma obra e é protegida pelo direito autoral, salvo as exceções que nós veremos ainda, tá bom? Então a gente fala aqui de alguns exemplos: textos físicos ou digitais, músicas, obras de arte, cinematografias, projetos, esboços até mesmo, obras plásticas, até relativas à geografia, topografia, arquitetônica e a científica. Para ter uma boa ideia de qual é o rol de proteção dos direitos autorais, o que está inserido em direitos autorais, aí eu menciono a leitura do artigo 2º da Convenção de Berna e também do artigo 7º aqui da Lei de Direitos Autorais. Então, o artigo 2º da Convenção de Berna e o artigo 7º da Lei de Direitos Autorais. No momento também de estudar, vocês podem ter contato com a inclusão nesse rol de proteção dos softwares, dos programas de computador, como se fosse direitos autorais sui generis. É um posicionamento. Eu gosto de destacar os softwares aqui, porque ele tem uma legislação própria, uma regulamentação própria, uma lógica parecida com a do direito autoral, mas específico. Por isso é legal falar em direitos autorais e em softwares, tá bom? Além disso,
um outro ponto que não pode ficar, não pode gerar dúvidas aqui, é que esse rol de proteção, ainda que inserido no artigo 2º da Convenção de Berna ou no artigo 7º da Lei de Direitos Autorais, é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo, justamente porque não tem como limitar a possibilidade de criação de obras. A todo momento essas obras são inventadas, reinventadas. Até um exemplo prático é que na época da legislação o conteúdo digital ainda não tinha a força que tem hoje. E por ser um rol exemplificativo, os conteúdos digitais entram aqui também, tá legal? Aqui a gente então vai proteger a obra, a expressão e não a ideia. Para o direito autoral ganhar corpo, tem que ter a exteriorização, tem que ter a produção daquilo. Eu imaginei um enredo de um filme, e o enredo do filme está apenas dentro da minha cabeça. Guardei na minha cabeça e percebi que uma outra pessoa acabou escrevendo um filme, dirigindo um filme que seja muito próximo do meu. Não tenho proteção porque estava dentro da minha cabeça. Não, o direito autoral não protege a ideia, ele protege a expressão, a exteriorização. Tá legal? E aí, o que nós temos aqui no objeto de proteção? As obras protegidas. Para entender se uma obra é protegida ou não, é indiferente, é desnecessário entrar no mérito da qualidade ou no próprio mérito artístico daquela obra, para entender se é, por exemplo, uma música. É uma boa música ou não é? É uma música complexa ou não é? É uma música de qualidade ou não é? Não. Essas nuances subjetivas não entram no mérito, não entram em discussão no momento de registrar o direito autoral. Então, seja uma música simples ou não, longa ou curta, boa ou não, a depender do seu gosto, ela vai sim ser protegida pela lógica do sistema de direito autoral. Mesmo serve para livro, cinemas, todas as obras literárias, científicas e artísticas que eu comentei, exemplifiquei, que você pode imaginar, tá bom? O que é necessário então analisar? É necessário que essa obra seja original e contenha elementos mínimos de criatividade. Originalidade e elementos mínimos de criatividade. Originalidade porque ela já não pode confrontar com outro. Por óbvio, não posso fazer uma música igual uma música já existente e querer que a minha música seja protegida. A originalidade, ela é necessária. Pode existir uma inspiração, pontos de semelhança, até uma lógica, finalidades parecidas, é possível. Aí você vai ver sempre o conjunto, vai ver sempre o todo, para entender se aquilo merece ou não proteção, tá legal? E os elementos mínimos de criatividade. A expressão, o resultado da expressão humana naquele caso é algo vulgar, algo comum. Vulgar no sentido de ser ordinário, de ser comum, tá? Ou não, é algo que aquela pessoa conseguiu fazer. Se for algo que qualquer um consiga fazer, seja um ritmo com a mão aleatório, o bater palma. Esse bater palma de maneira simples, de maneira vulgar, não está dentro do âmbito da proteção de direito autoral. Não pode uma pessoa falar: eu inventei o bater palma na hora de chamar alguém numa casa e por isso ninguém mais pode fazer isso, por faltar o elemento mínimo de criatividade. Esse elemento ele é essencial. E aí, para a análise desse elemento, a gente vai levar em consideração não apenas a criatividade em si, mas a mínima habilidade, o mínimo esforço, o trabalho e a escolha na sua elaboração. Tem que ser algo planejado, algo que a pessoa gastou um tempo pensando para a construção daquilo. Não foi algo óbvio, certo? A palma é algo óbvio. Esse exemplo que eu dei da pessoa chega e é algo óbvio. É quase que instintivo, é comum. Não exige uma habilidade, não existe um esforço de criação, não existe um trabalho prévio de planejamento ou algo assim. Mas tudo isso que eu estou falando não deve ser levado necessariamente ao pé da letra, tá? Não é um esforço descomunal, não precisa de um planejamento longo. Se você cria uma música de que forma seja em, digamos, meia hora, ok. Há a possibilidade desse direito autoral
dessa música ser protegida pelo direito autoral se reunir esses elementos. No caminho inverso também. Se você levou um ano para criar uma música e o resultado dessa música não é original, ou não tem elementos mínimos de criatividade, pensando na habilidade, esforço, tempo e escolha, não vai ser protegido, tá bom? Não é esse o ponto que a gente vai pensar na hora de pensar na proteção ou não, tá legal? E, como eu disse, nem tudo está no âmbito de proteção. Por óbvio, temos aí elementos que não estão inseridos até por escolha legislativa. E aqui eu vou mencionar o artigo 8º da o artigo 8º da Lei de Direitos Autorais. Ele vai trazer um rol, tá bom? Com alguns elementos, alguns nortes, cláusulas gerais, cláusulas um pouco mais genéricas, relacionadas às figuras que estão excluídas do âmbito de proteção. Tá? Por que esse rol está excluído do âmbito de proteção? Justamente por faltar a originalidade e os elementos mínimos de criatividade, além também de, às vezes, serem informações e documentos oficiais e que deve ter a circulação e acesso preservados. Tá? Eu vou dar alguns exemplos. O inciso primeiro ele fala que não é objeto, né, as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais, porque falta a habilidade e o esforço nisso. Não é algo que a pessoa criou, é algo que já existia no plano natural e que foi, digamos, sistematizado por alguém. A ideia da matemática ela está inserida no nosso contexto de forma natural. As pessoas apenas conseguem reproduzi-la, conseguem torná-la exteriorizável, mas não criam um método matemático. Não foi alguém que criou a soma de mais ou de menos, a subtração e a adição. Eles já existiam e alguém apenas conseguiu visualizá-los e reproduzi-los. Tá? Nomes e títulos isolados. Aqui falta criatividade, normalmente até originalidade. Você não consegue registrar somente um título. Vamos imaginar uma novela e aí eu quero ter o título dessa novela. Não, a proteção vai ser do conjunto. Toda a ideia. O título por si só, não. Esquemas, planos ou regras para a realização de atos mentais, jogos ou negócios. Formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções. Textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões ou atos oficiais. Isso é muito legal. O texto de uma lei, ele não entra no âmbito da proteção de direito autoral de quem criou a lei. Toda lei tem seu autor, seu conjunto de autores, tem digamos, o titular da sua redação original, desde o projeto de lei. Isso não significa que essa pessoa tem o direito autoral sobre isso justamente por uma opção do legislador. Um conteúdo oficial é de acesso de todos, até reprodução de todos. Não poderia limitar dessa maneira. Seria contraditório. Informações de uso comum, uso de todos, tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas. Informações comuns, informações que são de acesso a todos, para todos, não devem pertencer a apenas ou um conjunto de pessoas. Por isso a opção do legislador. E até mesmo um aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas na obra. Esse aproveitamento industrial ou comercial, ele não está dentro da proteção dos direitos autorais, mas não quer dizer que são desprotegidos. Eles vão ter uma proteção própria a depender do que estivermos falando. Se for uma marca, por exemplo, vai ter o direito marcado para regulamentar. Uma patente vai ser patenteado dentro também da propriedade industrial. E assim por diante. Até por conta disso que às vezes se exclui o software dessa análise, porque por ser o programa de computador ser algo específico, então não está dentro dos direitos autorais, mas sim de maneira sui generis, uma proteção própria. Tá legal? Agora, dando sequência, já vamos falar sobre as obras derivadas. Mas vamos deixar para iniciar no próximo bloco para não ter a quebra do raciocínio, tá bom? Vou encerrar esse bloco por aqui. Aguardo vocês no próximo.